Bom, então, o que nós falávamos? Nós falávamos que, nesta oportunidade, no que se refere à súmula 165 do STJ, a competência para julgar crime de falso testemunho será da Justiça Federal. E não apenas, né, pessoal, né, no relativo ao falso testemunho, como também qualquer outro crime que envolvam relações trabalhistas, a competência para julgar a Justiça Federal. Imagine que, né, uma parte lá no processo trabalhista junta um documento falso nos autos, cometeu um crime de falsidade. Essa falsidade relativa à matéria trabalhista vai ser julgada na Justiça Federal. Né, qualquer crime que envolva relações do trabalho que foi praticado na relação trabalhista, que tenha, evidentemente, uma conexão com o direito do trabalho, teremos a competência da Justiça Federal. É só para situar vocês, esses crimes trabalhistas, vocês vão encontrar lá no Código Penal, nos artigos 197 a 207. Mas eu não quero que você se preocupe com isso agora, tá? Né? Artigos 197 a 207 do Código Penal. A gente nem vai anotar isso, porque isso vocês vão ver mais à frente. O que eu quero nesse momento apenas é que você entenda que esse falso testemunho que foi praticado perante a Justiça do Trabalho, a competência federal. É isso. Isso que é para nós importante conforme a súmula 165 do STJ. Beleza? Tranquilo? Podemos seguir? Podemos caminhar? Podemos ir para a próxima súmula? Então vamos. Próxima súmula. A próxima súmula é em homenagem aí ao rapaz do contrabando descaminho. Cadê o Bruno? Tá aí, Bruno? Tá presente aí, Bruno? Fala sim para mim ou não? Conectou aí, Bruno? Conseguiu? Rapaz do contrabando descaminho? Sim ou não? Não? Não tá presente? Deixa eu ver se o Bruno tá presente aqui. Participantes. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, o Bruno. Ah, o Bruno. Tá me ouvindo aí, Bruno? Tá onde, Bruno, nesse momento? Tá presente aí, cara. Deixa eu ver, a Laila está aguardando. Vamos admitir a Laila. Pronto. Ok. Acho que o Bruno deixou, né, só a minha aula executando e aí ele vazou, né? Normal. Né, Samira? Provavelmente, né? Provavelmente. Bom, então deixa as meninas conectarem. Pronto, conectando. Beleza. Gustavo, admitido. Beleza. Conseguiu conectar, Mariana? Conseguiu, Mariana? Deu certo? Mariana Correia, beleza? Pessoal, então a nossa próxima súmula, a Gabriele, se você puder me ajudar, súmula 151 do STJ, por favor. Se você puder colacionar para nós, 151 do STJ. Que enquanto a Gabriele colaciona, esta súmula se refere ao crime de contrabando ou crime de descaminho, que aqui a Gabi já colacionou para nós, não é isso? A competência para processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção, lembre-se da prevenção, do juízo federal do lugar da apreensão dos bens. Bom, vamos por partes. Primeiramente, professor, tem diferença entre crime de contrabando e descaminho? Tem diferença, tá? Só para situar vocês, acompanhe comigo. Crime de contrabando é quando você faz aquisição, né, de mercadorias proibidas. Por exemplo, você vai ao exterior, ao Paraguai, e adquire, importa pneus, cigarros, remédios, anabolizantes e etc e tal. Todas essas mercadorias proibidas, né, por meio de determinação de uma portaria da Receita Federal, se você fizer aquisição, você comete o crime de contrabando, porque são proibidas de ingressar em território nacional. O exemplo mais claro, cigarros. Volta e meia, nós vemos aí pessoas que são presas porque contrabandearam cigarros, né, do Paraguai. Ok, pessoal? Então é o crime de contrabando. Diferentemente ao crime de descaminho. No crime de descaminho, você adquire do exterior uma mercadoria lícita, uma mercadoria permitida. Um notebook, um celular iPhone, né, sei lá, um lustre e etc e tal. Outro dia um amigo meu foi para o Paraguai e comprou um lustre em tese. Enfim, aí ele cometeu o crime. Por que ele cometeu o crime? Porque mesmo a mercadoria, ela sendo lícita, sendo legal, né, a pessoa deixa de recolher, quando passa para o território nacional, né, o devido tributo de importação, o devido imposto de importação.
que, evidentemente, quando a pessoa passar para o território nacional, a primeira coisa que ela deve fazer quando chegar na aduana brasileira é declarar a mercadoria que ela adquiriu. Por que as pessoas não declaram a mercadoria que adquiriu? Porque, na prática, se declarar, o imposto é mais caro do que o valor que pagou na mercadoria. Então, justamente por conta disso. Então, a galera vai para o Paraguai, compra lá um notebook, paga lá R$ 1.200, R$ 1.500. Se ele chegar e fizer declaração aqui para a aduana brasileira, o valor do imposto vai ser mais ou menos uns 3, 4 mil. Então, é por isso que a galera acaba cometendo descaminho. Mas veja, no descaminho, você adquire mercadoria legal. Você pode adquirir, desde que você declare o devido valor da tributação. Já no contrabando, não. No contrabando, você adquire mercadorias proibidas, ilícitas, o que sempre vai ser vedado. Mas é onde eu quero chegar. Professor, quem que julga crime de contrabando ou descaminho? Primeira observação, pessoal, aqui na súmula 151, tá? O crime de contrabando ou descaminho é sempre julgado pela Justiça Federal. Por quê, professor? Porque a vítima do crime é a União. Quando você está adquirindo produtos contrabandeados ou descaminhados, a vítima do crime é a União. Então, a competência será da Justiça Federal. Mas, professor, Justiça Federal, qual Justiça Federal? Justiça Federal do local da apreensão dos bens. E aí o teor da súmula 151 do STJ. Traduzindo, imagine que o cidadão foi até o Paraguai e adquiriu cigarros. O veículo está abarrotado de cigarro. E o cidadão vem no sentido Luanda. Todavia, ao chegar na comarca de Paranavaí, esse cidadão dirigindo seu veículo automotor abarrotado de cigarro, ele é parado em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. Nesta blitz, a Polícia Rodoviária Federal descobre que o veículo está lotado de cigarro. Como ele foi parado aí na comarca de Paranavaí, o juízo competente para julgar é no local da apreensão desses bens, ou seja, Justiça Federal da comarca de Paranavaí. Isso, Adriane, tem até um vídeo de um cara que é parado com um monte de cigarro e fala que é para consumo próprio. Exatamente isso. Esse vídeo, Adriane, foi no antigo programa Pinga Fogo, aqui em Maringá, na reportagem do Salsicha, que hoje é o apresentador. E o cidadão falava que era para consumo pessoal. E quem fez a prisão desse cidadão aí, Adriane, nesse vídeo, é o atual deputado federal, Sargento Faur. Foi ele que faz a prisão. Aí o cidadão vai lá e pergunta, o repórter Salsicha pergunta para esse cidadão, olha, fulano, qual é a justificativa que você tem para esse monte de cigarro? A minha justificativa é que eu vou utilizar para consumo pessoal até o resto da minha vida. Cada uma, pessoal. A gente pensa que isso é besteira, mentira, mas aconteceu, tá? Mas eventualmente aí é no local da apreensão. Então era por isso que um contrabando de descaminho que foi feito lá na divisa Brasil-Paraguai, quando tem uma apreensão naquela cidade, vai ser a Justiça Federal. Então, o professor Marlon, ele é preso em flagrante cometendo descaminho em Umuarama, Justiça Federal de Umuarama. Esse é o teor da súmula 151 do STJ. Beleza? Combinado? Tranquilo? Podemos seguir? Podemos caminhar? Deixa eu ver aqui o Adriano. Quando está ocorrendo aquelas operações em vários estados, ou seja, várias jurisdições, quem julga? Aí, nesse caso, Adriano, como, por exemplo, a Operação Lava Jato, nós teremos uma prevenção, tá? Então, vai ser o primeiro juiz que tomar conhecimento. Que daí eu combino com você, Adriano, aqui no nosso slide, ó, vai ser o nosso item de número 2.5 e 2.6. Combinado, Adriano? Aí, quando eu explicar os itens 2.5 e 2.6, eu lembro dessa sua pergunta e te respondo adequadamente. Mas vai ser o juiz prevento como foi o da Operação Lava Jato. Beleza, Adriano? Tranquilo? Então, mais à frente eu pego e respondo isso adequadamente. Combinado? De boa? Mais alguma pergunta? Ok. Pessoal, vamos seguir. Nossa terceira súmula. Coloque aí, súmula, na verdade, duas súmulas, tá? 244 do STJ e 521 do STF. 244 do STJ e 521 do STF. Professor, por que duas súmulas? Porque eu tenho duas súmulas retratando a mesma regra. Como assim, professor? Pois é, pessoal, você está no Brasil. Como que funciona o Brasil?
o advogado vai para no STJ. Ele vai e pergunta para o STJ sumula. Aí ele não acredita nisso e vai e pergunta depois para o Supremo. Aí o Supremo vem e sumula. Pronto. É nesse sentido, tá? Então, se vocês perceberem, são as duas súmulas retratando a mesma coisa. Detalhe, estas duas súmulas se referem ao crime de estelionato mediante cheque sem fundo. Professor, é crime passar cheque sem fundo? É artigo de número 171, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal. Emitir cheque sem fundo caracteriza crime de estelionato. Fiquem tranquilos que na aula de Penal 2, oportunamente, vocês vão ver, tá? Se não me engano, nós tivemos uma prova ano passado que eu falava desse crime, né? Enfim, se me falha a memória, não sei, parece que tínhamos uma prova que falava sobre isso. Mas de qualquer sorte, o crime, né, de estelionato se caracteriza quando a pessoa, de maneira dolosa, não tendo saldo em conta bancária, ela sabe que não tem saldo em conta bancária, ela vai lá e emite cheque sem fundo, né, sabendo que quando vier a compensação, este cheque ele vai ser recusado. Tudo bem que na prática, nem sempre processamos as pessoas por conta disso, mas se ficar caracterizado e levar ao conhecimento do delegado e também mais à frente do promotor e do juiz, teremos o processo penal sobre isso. Qual é a nossa problemática da aula agora? Saber quem é o juízo competente para julgar esse crime. Quem é o juízo competente? As duas súmulas estabeleceram a mesma regra, inclusive aqui muito bem colacionado pela Gabi. Vamos ficar com a súmula 244, que ela é menor, né? Na sua redação. Compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos. O sumulante falou, e eu creio que você não entendeu nada vezes nada. Possivelmente aí, misturou com questões empresariais, aquele rolo todo, e por aí foi. Bom, como sempre, né? Os exemplos, pessoal, a matéria de competência, você tem que aprender por meio de exemplos. Se você não tiver aí por meio de exemplos, vai ficar difícil, né, essa compreensão. Então, é por isso que a gente sempre coloca aqui para vocês estes exemplos. O exemplo é o seguinte. Imagine o sujeito que mora na cidade de Manaus, no Amazonas. Inclusive, tem emprego por lá, tem conta bancária e etc e tal. Porém, esse cidadão lá em Manaus, no Amazonas, ele é demitido do seu emprego e não consegue mais arcar com suas obrigações e a sua conta bancária está negativada. Todavia, ele possui um talão de cheque. Esse sujeito, sei lá, para fugir um pouco da rotina, né, para não ficar mais em Manaus, ele fica sabendo que em Paranavaí vai ter a Expo Paranavaí. Salvo engano, aconteceu no início do ano, alguma coisa nesse sentido aí. Me falha a memória. Acho que foi começo do ano. Pessoal, me ajude aí. Expo Paranavaí foi no começo do ano, foi isso? Só para ter uma curiosidade. Foi no começo do ano, Expo Paranavaí? Março. Obrigado, Adriano. Então, ele resolve, em março, vir para Paranavaí para participar da Expo Paranavaí. Chegando na Expo Paranavaí, esse cidadão, de maneira dolosa, sabendo que ele não tem fundos na sua conta bancária, começa a emitir cheque para pagar todas as suas despesas. Vai comprar uma maçã do amor, cheque. Vai para o carrinho de choque, cheque. Vai assistir o show, né, do Gustavo Lima, cheque. E assim ele vai passando o cheque. Moral da história, ele está cometendo o crime do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal. Porque de maneira dolosa, tendo conhecimento que ele não possui, né, saldo na sua conta bancária, mesmo assim ele emite os cheques. Muito bem. O crime está caracterizado? Sim. O crime se consumou? Sim. Agora vem para nós a pergunta, né, crucial. Quem será o juiz competente para julgá-lo? Por favor, quem puder se habilite. É justiça estadual? É estadual, porque a vítima do crime não foi a União, concorda? Então, a justiça, ela é estadual. Quanto a isso, não tem problema, tá? Vocês apenas vão se preocupar com a justiça federal quando a vítima do crime for a União ou uma entidade a ela relacionada. Caixa Econômica Federal, INSS, né, uma universidade pública federal, etc. e tal. Quando for uma vítima que não seja a União
ou nenhuma outra entidade, a competência vai ser estadual. Muito bem. Aí vem a pergunta, quem será, né, o lugar competente neste nosso exemplo? Conforme a Mariana, é uma resposta à pergunta, né, Mariana? Paranavaí, onde os cheques foram recusados? O Carlinho, Paranavaí? E aí? Pois é, pessoal. Aí, galera, aqui uma questão de direito empresarial, tá? Qual que é o detalhe? Viu, Mariana? E também o Carlinho? A Adriane já foi para outro caminho, né? Em Manaus. Aqui, pessoal, o detalhe é o seguinte. Quem recusa o pagamento do seu cheque é o gerente da sua conta. Sempre assim, tá? Questão empresarial. Quem recusa o pagamento do seu cheque é o gerente da sua conta. E onde se encontra o gerente da sua conta? No lugar que você abriu a conta. É isso que as súmulas querem dizer para nós. Quando tivermos um estelionato desse, o juízo competente para julgar vai ser no lugar onde ocorreu a recusa do pagamento do cheque. Que no meu exemplo, Adriane, na sua resposta, né, pergunta, você acertou. No meu exemplo, o juízo competente para julgar será a comarca de Manaus, que é o local que ocorreu, né, em tese, a recusa do pagamento. Pessoal, tá aí, a regra é essa, tá? Eu só vou fazer uma crítica. Essas duas súmulas são absurdas. Por que concorda? Me ajude. Me responda aqui no bate-papo. Ou até mesmo aqui no áudio. Sempre à vontade, tá, galera? Concordam? Onde estão as vítimas desse crime? No meu exemplo. Onde estão as vítimas desse crime? No meu exemplo. Paranavaí, Paranavaí. Moral da história, onde estão as provas do crime, Mariana? Em Paranavaí. Exatamente isso. Sabe qual é a consequência prática disso, Mariana? Como o processo penal está em Manaus, dá-lhe carta precatória para a comarca de Paranavaí para fazer, né, a coleta de prova, para ouvir vítima, para pegar prova documental, se for o caso, e etc. Qual é a problemática disso na prática? Vai demorar para caramba. Uma carta precatória para ser cumprida de Manaus para Paranavaí, você pode colocar aí, ó, os 2 anos, só para cumprir a carta precatória, se for cumprida, tá? Se o processo penal não ficar suspenso por outros motivos. Então, na minha visão, é apenas uma crítica, quem sabe um artigo por parte de vocês, quem tiver interesse, de estabelecer que esta súmula 244 do STJ e 521 do STF, na prática, deixa um processo penal muito lento. Ainda mais se tivermos comarcas distantes. E aí as questões de prova por meio de carta precatória ficaria mais complicado, né, para nós fazermos. Então seria uma crítica, mas é claro que as súmulas estão aí e nós temos que cumprir as regras conforme estabelecido para vocês. Beleza? Entendido? Alguma dúvida? Podemos seguir? Muito bem, né, Mariana? É por isso que na prática, Mariana Napoli, as vítimas ficam no prejuízo, né? Porque até, né, ir atrás. E outro detalhe, viu, Mariana? Recentemente, as duas Marianas aí, os demais, recentemente com o pacote anticrime, e esse crime de estelionato do artigo 171 do Código Penal passou a ser de ação penal pública condicionada à representação. Traduzindo, se a vítima não for atrás do seu direito, o direito não vem, né, até ela. Então, dependendo do valor, verdade. A vítima ir atrás disso, na prática, né, Renata, nem compensa. Eu até exagerei no exemplo, né, Renata, da maçã do amor, que foi paga pelo cheque, mas quanto custa uma maçã do amor? R$5, R$10? É ir atrás de um cheque de R$5, R$10? Né? Só o dispêndio que vai dar, né? E é claro, o professor Marlon exagerou no exemplo. Na prática, o rapaz lá que vende maçã do amor vai aceitar cheque lá da comarca de Manaus? Não vai, pessoal. Porém, quando envolve valores mais altos, é que entra em cena essas questões aí para nós. Beleza? Muito embora o professor Marlon já atuou num processo real, num cheque devolvido de R$10 por um estelionatário, tá? R$10. E a vítima queria porque queria receber os R$10. Aí você encontra aquelas falácias. Não, o advogado ele vai lá para evitar esse problema, o juiz para evitar esse problema, e ele vai e paga os R$10 no lugar do estelionatário. Aquela história é que em muitas ocasiões a pessoa quer ver o direito, ela quer ver a lei ser cumprida, e os R$10 são simbólicos para isso, tá?
Adriane, recebeu? Não, porque o estelionatário sumiu, desapareceu, tá? Eu né, advogava a favor do estelionatário, né, porque né, era um réu ausente. E aí ele foi condenado, né, mas a vítima nunca viu a cor aí dos valores, tá? Os R$ 10. Tem um tempinho isso já, mas aconteceu. Ok? Combinado? Podemos seguir? Novas súmulas. Vamos caminhar aqui. Próximas súmulas. 528 do STJ e 522 do STF. 528 STJ e 522 do STF. A Gabi, minha colacionadora oficial, assim que puder, à vontade. Pessoal, simples, vou resumir a parada aqui para vocês. Súmula 522 do STF. Tráfico internacional, competência Justiça Federal. Professor, o que é um tráfico de drogas internacional? É quando a pessoa ela adquire droga do exterior, né, ou até mesmo manda droga para o exterior. Caracteriza tráfico internacional. A competência vai ser da Justiça Federal. Muito bem. Mas aí o que é importante para nós? Quem vai julgar esta pessoa que comete o crime de tráfico internacional por meio da via postal? Imagine, por exemplo, né, o professor Marlon, vai ficar meio complicado o exemplo, mas tudo bem. O professor Marlon resolve adquirir 2 quilos de maconha da Holanda, utilizando-se de um site, né, específico para isso. Pessoal, se você sabia que não tem, tem, tá? Mas enfim, isso é outro assunto. Resolve adquirir 2 quilos de maconha lá da Holanda. Para tanto, o professor Marlon paga né, o valor a respeito disso, e essa maconha é despachada para mim via postal. Muito bem. Aí essa maconha vem para o Brasil. Chegando no Brasil, por exemplo, lá na central dos Correios em Brasília, por meio do scanner que os Correios possuem, é descoberto que aquele pacote destinado a mim contém drogas. Ou não se descobre em Brasília, se descobre em Curitiba, se descobre em Maringá. Ou quando eu vou retirar lá este pacote no Correio de Maringá, descobre-se que trata-se de droga. Aí que vem a pergunta para nós. Nesses casos, qual será o juízo competente para julgar o tráfico internacional que foi praticado pela via postal? A súmula 528 do STJ dá resposta para nós. Ou seja, compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional. Traduzindo, se a droga tinha destino à minha casa em Maringá, mas ela foi apreendida em Brasília, é a Justiça Federal de Brasília. Se foi apreendida em Curitiba, Justiça Federal de Curitiba. Se foi apreendida em Maringá, Justiça Federal de Maringá. Sempre no local que a droga for apreendida. E isso também na prática é complicado, porque o professor Marlon está em Maringá e a droga foi apreendida em Brasília e o processo penal vai correr em Brasília. Dá-lhe carta precatória para estar aqui em Maringá, dá-lhe carta precatória para produzir provas, tá? Então, às vezes, né, Adriane, quando isso né, ocorre, nós temos aí problemas nos processos, tá? Pois é, né, a sua resignação é nesse sentido, tá? Então, quando nós tenhamos né, situações como essa, a questão do processo fica mais demorado. Poderia ser diferente? Poderia, tá? Então, aqui para dar a resposta conclusiva para vocês, crime de tráfico de drogas internacional será julgado na Justiça Federal do local da apreensão, uma vez remetida a droga, pela via postal. Beleza? Deixa eu ver. O que é isso que aconteceu? Otávio, pisei no rabo do cachorro e o áudio estava aberto. Professor,
É que quando eu falei, meu Deus, é porque fez um barulho estranho do nada no meio da aula. Eu acho que você não Foi ouviu. isso? Todo mundo levou um susto, eu acho. Eu levei um susto, pelo menos. Eu Daí o não Otávio escutei. ficou Acabei não escutando aqui. Meu fone sem fio aqui não escutou. Mas tinha que ser Otávio, viu? Ei, Otávio. Isso. Adriano, se for apreendido em alto mar, é a partir do momento que este navio ele tocar em território nacional, no lugar que ele tocar, será o juízo federal competente. Beleza, Adriano? Então, sempre que for em alto mar, tocou em território nacional o navio, onde ele tocou será o juízo competente. Beleza, beleza. Ô, Bruno, apareceu aí, Bruno? Tá presente aí, Bruno? Eu tinha te chamado aí, o senhor se lembra que eu te chamei? O senhor se lembra a pergunta que eu fiz pro senhor? Ô, Bruno, é aquela história, hein? Hein, Bruno? Se na aula presencial já era difícil, às vezes, o professor Marco perguntar, e cadê o Bruno, tá? Você imagina que não, hein, Bruno? É o rapaz do contrabando de caminho. Chamou e eu nem. Então, pois é, eu te chamei, cara. Pessoal, eu não chamei o Bruno aí? Vocês não são testemunhas disso? Não chamei o Bruno aí, galera? Sim, pois é. É... Tudo bem. Mas não escutei, viu, Otávio? Tinha que ser Otávio para atrapalhar, viu? Ei, Otávio. Pessoal, na sua última súmula aí do item lugar da infração, 546 do STJ. Súmula 546 do STJ. Se a Gabi puder aí, Gabi, colecione para nós a súmula, por favor. 546. Do Superior Tribunal de Justiça. Beleza, beleza, beleza. 546, muito bem. Obrigado, Gabi. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Não importando a qualificação do órgão expedidor. Muito bem. Pessoal, simples. Simples. Esta súmula aqui, ela quer retratar para vocês o crime do artigo 304 do Código Penal. Professor, que crime é esse? Usar documento falso. Imagine que você utiliza uma CNH falsa, um CPF falso, um RG falso. Você comete esse crime. Muito bem. Aí vem a pergunta, né? Quem será o juízo competente para te julgar? Agora que vem um detalhe para nós. Para saber o juízo competente, você vai ter que levar em conta o órgão ou entidade para quem você apresentou o documento. Se você apresentou para o comércio, Justiça Estadual. Se você apresentou para o INSS, como o INSS tem relação com a União, Justiça Federal. Se você apresentou para os Correios, Justiça Federal, porque os Correios é um órgão federal. Se você apresentou para um policial rodoviário estadual, Justiça Estadual. Então, sempre você vai ter que fazer análise para quem você está apresentando o documento. E não para quem determinou a expedição do documento, para quem foi enganado na expedição. Por exemplo, quem determina a expedição de um CPF é a União, a Receita Federal. Então, em tese, a pessoa enganada seria a União. Mas, nesse caso, eu não vou me preocupar com quem está sendo enganado com a expedição do documento. Eu vou me preocupar com quem eu estou apresentando o documento, com quem eu estou enganando naquela oportunidade, e não quem foi enganado quando eu tive o documento falsificado. É isso que a súmula quer dizer para nós. Então, eu vou levar em conta para quem eu apresento. Se eu apresentei para o policial rodoviário estadual, Justiça Estadual. Apresentei no comércio, Justiça Estadual. Apresentei para alguém relacionado à União, Justiça Federal. É isso que diz a súmula 546 do STJ. E se vocês perceberem, esta súmula, ela é de 2015, hein? Ela é de 2015. Até 2015 não era assim. Passou a ser, né, a partir, né, do momento que nós tivemos aí a edição desta súmula em 2015. Né? Antes de 2015 era outra regra, mas eu nem vou falar para não complicar aí para vocês. Vai levar em conta para quem você apresentou o documento. Beleza? Entendido, pessoal, as súmulas? Combinado? Ficou claro? Podemos seguir? Sim ou não? Ok, Adriane dando positivo, Samira dando sim, Gabriele sim. Vamos lá. Beleza, ok, tranquilo. Então vamos lá.
Pessoal, nós temos ainda 7 minutos antes de dar aqui, interromper novamente aqui a nossa sessão, para depois voltarmos, né, na próxima, né, sessão, que a gente volta às 10 horas, mas antes disso, vamos lá. Vamos pegar, então, o nosso segundo critério de fixação da competência, o item 2.2 aqui, ó, competência pelo domicílio ou residência do réu, tá? Tudo que nós falávamos era do lugar da infração. Agora vamos para o segundo critério, domicílio ou residência do réu. Artigo de número 69, inciso 2º, combinado com os artigos de número 72 e 73, todos do Código de Processo Penal. Aqui também é mais tranquilo, aqui é mais sossegado. Traduzindo, se nós não soubermos onde ocorreu o lugar da infração, se nós não soubermos onde ocorreu o lugar da infração, eu vou para o domicílio ou residência do réu. Então, se eu não sei onde ocorreu o lugar da infração, está na dúvida se o crime foi consumado, tentado, não se enquadra em nenhuma súmula, eu não sei, eu vou para o lugar, né? Eu vou para o domicílio ou residência do réu. O que na prática é difícil, tá? Na prática, você vai enquadrar em algum lugar da infração, mas teoricamente você vem e aplica o domicílio ou residência do réu. Nesse caso, professor, qual será o juízo competente? Simples, onde o agente tiver domicílio ou residência. E aí, pessoal, em direito penal, não tem aquela frescura do direito civil de diferenciar domicílio de residência, tá? Nós não temos essas frescuras. Para nós, em penal, domicílio ou residência é onde o agente tem atividades. Se, por exemplo, ele trabalha numa certa cidade, é o domicílio ou residência dele, mesmo que ele more numa outra. E se ele mora na outra, ele também tem domicílio ou residência. É por isso que esse artigo aí, 70, né, e 2 e 73, deixa para nós muito claro isso, né? Ó, artigo 72. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. E aí a Gabi não assinou para nós o parágrafo 1º, mas eu leio aqui, né, Gabi? Parágrafo 1º. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção. Imagine que o réu tem trabalho em Paranavaí e ele, durante a semana, fica em Paranavaí e no final de semana ele volta, né, para sua residência na cidade de Luanda. Tanto Paranavaí como Luanda poderão ser considerados para efeitos de domicílio ou residência. Que agora a Gabi assinou para nós aqui o parágrafo 1º. A mesma ideia, né, um réu andarilho, aquele cidadão mendigo, que é o parágrafo 2º. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Traduzindo, o primeiro juiz que toma conhecimento do prevento, seja que ele passou por Maringá ou passou por Curitiba, na forma, né, de ser ali um mendigo andarilho, qualquer um deles poderá ser o competente. Então, em tese, onde o réu tiver domicílio ou residência, o primeiro juiz que tomar conhecimento poderá ser o competente. O que eu insisto, na prática é difícil, porque na prática vai enquadrar para um ou outro. Pessoal, o que na verdade nós devemos nos preocupar é esse artigo 73 aqui do Código de Processo Penal. Este sim, eu desafio você, quando você fizer uma prova, né, objetiva e cair o domicílio ou residência do réu como competência, vão lhe cobrar o artigo 73. Por quê, professor? Artigo 73, acompanhe. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Lembra-se da ação penal privada exclusiva, aquela que era, né, persecuível por queixa? Lembra-se da figura da queixa-crime? Então, nesse caso, quem ingressa com ação penal é a vítima do crime. É a vítima do crime, a figura do querelante. E o querelante, quando for ingressar com ação penal privada, ele pode preferir ingressar no domicílio ou residência do réu ou ingressar no lugar que aconteceu a infração, mesmo que o lugar da infração seja conhecido. Ele vai ter essa preferência. Por exemplo, o sujeito A diz para a pessoa de B: B, você é um vagabundo, na comarca de Paranavaí. Os dois se encontram na comarca de Paranavaí. A diz para B: B, você é um vagabundo. O sujeito A, que é o réu, ele mora na comarca de Maringá. O sujeito B, que é a vítima, tem duas opções. Ou ingressa com ação penal privada na comarca de Paranavaí,
que é no lugar que ocorreu a infração, ou ingresse na comarca de Maringá, que é onde o réu possui residência ou domicílio. Essa é a regra do artigo 73. Geralmente, esse artigo 73 ele é questionado nas provas, porque mesmo o agente sabendo onde é o lugar da infração, ele pode optar. Agente quem? A vítima do crime, o querelante, hein? E cuidado com a pegadinha. Não é no domicílio ou residência do querelante, é no domicílio ou residência do réu, que na ação penal privada é o querelado. É o querelado. É ali que ele poderá ingressar, e não no domicílio ou residência da vítima da infração penal. Beleza, galera? Compreendido aí? Esse segundo critério, basta você ler os artigos que são autoexplicativos. Nem vou aqui cansar a beleza de vocês, né, falando, né, mais a respeito, né, do domicílio ou residência do réu. Beleza? Combinado até aí? Tranquilo, sim ou não, por favor? Me respondam, sim ou não, por gentileza. Yes. Adriane deu um positivo. Aqui no bate-papo, Samir, ok. Os demais. Gabriele, sim. Juliana, ok. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Pessoal, como a nossa conexão vai ser interrompida agora, então nós combinamos de voltar em 20 minutos, fazendo intervalo, pode ser? Aí nós voltamos com o link da aula 2, parte 1. É o nosso terceiro link, tá? Então daqui 20 minutos. Deixa eu ver, vai se interromper em 1 minuto, em 35 segundos, Otávio. Ok? Então nós voltamos com o link, né, da nossa aula 2, parte 1. Beleza? Vamos fazer, Otávio, em 20 minutos, porque daí fica mais rápido, a gente libera vocês depois o quanto antes. Pode ser assim, pessoal? Podemos? Ótimo. Beleza, galera? Pode ser assim? Beleza, beleza? Então até daqui a pouco. Até mais.